Meus irmãos, bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos no ambiente virtual da nossa Escola Jesus Cristo para mais uma reflexão neste domingo, dia 14 de fevereiro. E preparando os nossos pensamentos para a nossa prece inicial, eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versículos 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, e Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta manhã de domingo, reunidos neste ambiente da Escola Jesus Cristo, em nossas casas, para estudarmos um pouco mais acerca da Tua Palavra. Jesus disse, Senhor, que haverá o dia em que não adoraremos a Deus, aqui ou acolá, mas no templo de nossos corações. Que possamos então, Senhor, transformar os nossos corações em templo do Senhor, para que as nossas casas se iluminem, se encham da Tua santa alegria e da Tua santa paz. Abençoa-nos, portanto, Senhor, nesta manhã de domingo, e permitas que nós possamos compreender a profundidade das Tuas lições e trazê-las para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, neste momento e para todo sempre. Que assim seja. O nosso estudo de hoje será sobre uma mensagem de Humberto de Campos que está no livro Contos e Contos, psicografado por Chico Xavier. E a mensagem se intitula O Discípulo de Perto. E é uma mensagem muito bonita que mostra o diálogo entre um pretendente a discípulo de Jesus e o próprio Cristo. Porque Jesus, ele fazia muitos milagres, ele curava muitas pessoas e com isso ele acabava chamando a atenção de muita gente e muitos queriam se aproximar dele para também usufruírem dessa glória toda que ele demonstrava, né, quando realizava tudo aquilo que ele fez quando esteve entre nós. Então, essa passagem de Humberto de Campos, ela mostra exatamente este momento em que Jesus se encontra com esse discípulo que pretendia se aproximar, pretendia se tornar, como Humberto de Campos diz, um discípulo de perto, aquele que estava mais próximo de Jesus. Então eu vou
fazer a leitura, né, dessa mensagem, que é muito bonita e que traz muitos ensinamentos de Jesus para todos aqueles que quiserem, de fato, se tornar discípulos de perto. Então, Humberto de Campos narra: Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Então ele sabia que Jesus tinha aqueles apóstolos que estavam sempre junto dele. Então, ao saber disso, ele quis se tornar um deles. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia, chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com o suficiente poder para redimir o povo de Deus? Então esse era o pensamento de muitas pessoas que buscavam se aproximar de Jesus. Não seria ele o príncipe esperado? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Então imaginavam que Jesus ia se tornar um grande rei e aqueles que estivessem próximos dele iam receber os cargos de alto escalão. E Humberto de Campos continua dizendo: aconselhável, portanto, era o pensamento de muitos, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Então Jesus recebeu aquele homem com bondade, mas com um semblante melancólico. Jesus conhecia o coração de todos. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de imanifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Então essa passagem ela ocorre naquele momento em que Jesus chega a Jerusalém, né, no domingo de Ramos, e é recebido em grande festa, mas Jesus já sabia de todo o sofrimento que ele viveria, né, no martírio do Calvário. Então Jesus, sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. E agora nós vamos ver o que Efraim diz a Jesus. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Então ele queria se tornar um daqueles discípulos mais próximos de Jesus. E segundo as palavras do próprio Efraim, pretendo pertencer-te de alma e coração. Então era a intenção dele naquele momento, né, se tornar um dos discípulos próximos de Jesus. E Jesus responde a ele: Efraim, eu tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Então, olha a pergunta de Jesus. Eu tenho muitos seguidores de longe. São muitos seguidores de longe. Aqueles que iam, como o próprio Jesus disse, iam atrás dos milagres.
aqueles que iam atrás da comida, porque Jesus havia multiplicado pães e peixes, aqueles que buscavam sinais. Então, todos aqueles que se amontoavam para quem Jesus dizia: eu falo e eles não compreendem, porque o seu coração ainda está endurecido. Então eram muitos discípulos de longe, em busca de satisfação imediata, em busca de coisas ligadas ao mundo e não ao espírito. E Efraim então responde: sim, mestre, sim, eu quero me tornar um discípulo de perto. E o divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente. Então, depois que Efraim perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para conquistar semelhante glória? Jesus esclareceu a ele: o aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da vontade divina, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Olha que palavras cheias de verdade. Jesus diz a Efraim: o aprendiz de longe pode crer e descrer. Ele não tem compromisso. Ele pode abordar a verdade e pode esquecê-la periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da vontade de Deus, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Esse monte da decisão é um lugar aonde nós colocamos a nossa alma, aonde nós colocamos o nosso coração, quando estamos de fato decididos a seguir a vontade de Deus. Então nós temos Jesus na oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Que a vontade de Deus seja feita. Nós nos colocamos diante de Deus submetidos à sua vontade. E Jesus diz também no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque quando nós perdemos a nossa vida, o que Jesus está dizendo com isso? Quando nós abandonamos a nossa vida mundana, quando nós abandonamos os nossos prazeres da carne, os nossos prazeres do mundo. É essa vida que nós temos que perder, aquela vida que busca os prazeres do mundo. Mas quando nós perdemos essa vida, quando nós abandonamos as coisas do mundo para seguir a Jesus, nós estamos achando a verdadeira vida, que é a vida eterna que Jesus nos promete. E Paulo nos dá esse exemplo quando diz na carta aos Gálatas, no capítulo 2, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo deixa essas palavras que devem servir para nós de grande motivação. Agora não mais sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Quando poderemos repetir estas palavras de Paulo? Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos para seguir somente a Cristo, para que o Cristo possa viver em mim.
Quando poderemos repetir com a certeza de estarmos sendo sinceros estas palavras de Paulo? E ainda Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo. Que beleza, meus irmãos, estas palavras de Paulo. Que se nós nos entregamos a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. E por que somos novas criaturas? Porque passamos a fazer não aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada a Deus. Então é permitir que Deus assuma o controle total de nossas vidas, a entrega total à vontade de Deus. Como diz Jesus na mensagem, é estar sempre no monte da decisão. É aquela certeza do discípulo de perto, de que vai fazer todas as coisas entregando sua própria vida para o cumprimento da vontade de Deus. E Humberto de Campos continua com a fala de Jesus para Efraim, onde Jesus diz o seguinte: o servidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. É por isso, meus irmãos, que Jesus sempre dizia e repetia essas palavras aos seus discípulos: vigiai e orai, vigiai e orai. É necessário que nós estejamos sempre vigiando. E quando Jesus vai se afastar para orar e deixa Pedro, Tiago e João vigiando, quando ele volta, encontra os três adormecidos. E Jesus diz para eles estas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, aquilo que nos mantém ligados ao mundo, é o que nos enfraquece. Então nós temos que estar sempre em vigilância. Se queremos ser discípulos de perto de Jesus, não pode haver momentos de invigilância. Então esse exemplo Jesus deu aos seus discípulos. Paulo também diz em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. E Paulo continua: mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, meus irmãos, se estamos vigiando, se estamos atentos, receberemos de Deus o escape para as nossas tentações. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. A grandeza e misericórdia de Deus nos vigia a todo momento. E se nós estivermos vigilantes e em oração, nós iremos encontrar o escape para que possamos suportar a tentação, passar pela tentação sem cair em tentação, da forma como pedimos também na oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Porque Jesus sabia que as tentações iriam estar diante de nós, mas que nós não podemos cair nas tentações. Ainda no Evangelho de Mateus, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, a necessidade de estarmos sempre em constante vigilância. E Tiago
em sua carta, no capítulo 1, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o que nos tenta não é Deus, não é o mundo que nos tenta, são os nossos próprios pecados. A nossa tentação, ela vem da nossa própria concupiscência, como diz Tiago. Então, meus irmãos, é importantíssimo que, se desejamos nos tornar discípulos de perto, agora, hoje, porque o chamado de Jesus é: vem e segue-me. Todo aquele que chegava para Jesus e dizia: deixa eu primeiro ir estar com meus pais que estão velhos, deixa eu primeiro ir fazer isso ou aquilo. Todos aqueles que diziam a Jesus que tinham outros compromissos importantes, Jesus dizia: vem e me segue agora, é urgente. Aqueles convidados para as bodas, que inventavam desculpas: agora eu preciso ir porque eu tenho um compromisso nas minhas terras, tenho um compromisso não sei aonde. Esses que inventam desculpas para adiar, para postergar o aceite deste chamado de Jesus. Até quando iremos adiar? E nós que somos espíritas, temos ainda uma desculpa muito bonita, uma desculpa muito cheia de falsas verdades. Tudo que eu não conseguir fazer agora, eu posso fazer na próxima encarnação. Nós nem sabemos se na próxima encarnação estaremos aqui. Nós nem sabemos se teremos o direito concedido por Deus de reencarnarmos na próxima encarnação aqui na Terra. Não sabemos de nada, não sabemos o dia nem a hora, não sabemos de nada. Então não podemos deixar para amanhã aquilo que Jesus vem nos convidando a fazer há 2000 anos. Então o convite foi feito há 2000 anos. E nós ainda nos encontramos naquela situação dos convidados para as bodas. Deixe-me primeiro ir ver, resolver os assuntos da minha fazenda. Nós nos encontramos nessa situação. Deixe-me primeiro cuidar dos meus assuntos particulares. E Jesus continua dizendo a Efraim, na mensagem do Humberto de Campos: o discípulo de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Então existem aqueles discípulos de longe que no trabalho de Deus, no trabalho do Senhor, buscam honrarias e prazeres. Querem ser notados aqui na terra. E para eles Jesus disse: se eles já estão sendo notados aqui na terra, é na própria terra que eles estão recebendo a sua glória. Então não haverá mais glória para eles no mundo espiritual, porque eles já receberam a sua glória aqui na terra, como eles desejavam, como eles pretendiam. E Jesus diz também no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós estamos depositando os nossos tesouros nas honras e nos prazeres do mundo, ou os nossos tesouros estão depositados verdadeiramente na construção do reino de Deus? Como Jesus diz em Mateus também no capítulo 6, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. É a promessa de Jesus para todos aqueles que desejam se entregar verdadeiramente a Deus.
E Jesus diz ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, aceitar o sofrimento e as angústias do serviço sacrificial e incessante é o que disse Jesus a Efraim. Não buscar glórias e prazer no mundo. Eu estou no serviço de Deus, então eu tenho que ter um cargo alto, eu tenho que ter, a contrapartida do que eu estou fazendo aqui na terra. Mas não. Paulo diz em sua carta aos Gálatas: pois eu busco agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, se estamos servindo a Deus, não podemos nos preocupar em agradar aos homens. Fazer as coisas para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. E Jesus continua na mensagem de Humberto de Campos. O discípulo de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. Olha que palavras difíceis. O discípulo de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á através dos anos e de inalterável paciência para compreender e ajudar. Então, os discípulos de longe são aqueles acusadores que olham a trave, que olham o cisco no olho dos seus irmãos, mas não conseguem enxergar a enorme trave que está diante dos seus olhos. São os acusadores que gostam de dizer e repetir os pecados dos outros, mas que não reconhecem os seus próprios pecados. E, na verdade, reconhecem porque os pecados que eles acusam nos outros são os seus próprios pecados que eles enxergam nos outros. Mas eles não admitem por conta do grande orgulho, o orgulho este que todos nós ainda buscamos nos libertar. Então Jesus diz: retira primeiro a enorme trave que está diante dos seus próprios olhos. Retira primeiro a trave diante dos seus olhos. Porque assim você conseguirá enxergar de maneira plena. E apenas enxergando de maneira plena, você será capaz de auxiliar aos seus irmãos a retirar também os ciscos que existem em seus olhos. Porque somente quando nós nos entregamos verdadeiramente a Jesus, nós somos capazes de auxiliar aqueles que estão necessitados. Nós não enxergamos com a trave do orgulho, com a trave do egoísmo diante dos nossos olhos. Porque quando estamos diante dessa trave, nós enxergamos tudo de uma forma diferente, de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa. Nós nos achamos melhores do que os outros. Olha que coisa. Nós nos acharmos melhores do que os outros. Qual é o fundamento que nós temos para nos basear, para nos acharmos melhores do que alguém? Quando nós, na verdade, não conhecemos nem mesmo a nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus diz, repetindo o maior mandamento da lei, quando ele diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás a teu próximo como a si mesmo. Jesus resume nestes dois mandamentos toda a lei e os profetas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas, no Evangelho de João, capítulo 13, Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então Jesus deu, neste momento, para nós, o caminho que nós devemos seguir. Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Porque somente assim, olha as palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, versículo 35. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então nós somente somos discípulos de Jesus se formos capazes de amar uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. E Jesus ainda diz no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, olha as palavras de Jesus, mais uma vez, condicionando a nossa situação de filhos de Deus, está condicionada, segundo as palavras de Jesus, a nossa capacidade de amar aos nossos inimigos. Por quê? Por que isso, meus irmãos? Por que para sermos aceitos como filhos de Deus precisamos amar os nossos inimigos? Porque nós precisamos entender que todos são filhos de Deus, então que todos somos irmãos. Se todos somos irmãos, nós podemos olhar para aquele necessitado que está ainda no caminho do crime, que está no caminho da violência, que nos maltrata, que nos violenta. Para este irmão necessitado, nós podemos olhar como um filho de Deus como nós. Então, quando nós tivermos esse amor que Jesus teve por nós, mesmo diante de todos os nossos pecados, Jesus, no momento mais doloroso de sua vida, foi capaz de olhar para todos nós que estávamos o crucificando naquele momento e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão, outro grande discípulo do Mestre, quando estava para ser apedrejado com consentimento de Paulo, diz: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Porque Estevão conhecia Paulo. Estevão sabia que Paulo era um vaso escolhido de Deus. Então Estevão intercede por Paulo naquele momento. Não lhes imputes estes pecados, pede Estevão a Deus por Paulo. Então, meus irmãos, amar aos nossos inimigos é se reconhecer na condição de que também somos pecadores e que eles também são filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então são irmãos que estão a caminho conosco. Amar aos nossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca para nós no capítulo 7: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, então olha bem as palavras de Kardec. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, quando nós conseguimos nos colocar na situação de amar os nossos inimigos, de bendizer aqueles que nos maldizem, de retribuir o mal com o bem, nós estamos alcançando uma das maiores vitórias. Contra o quê?
contra o nosso próprio orgulho e contra o nosso próprio egoísmo. Nós estamos vencendo o mal que existe dentro de nós mesmos, quando nós amamos aos nossos inimigos, quando nós amamos aqueles que nos fazem mal. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus também diz: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para que sejamos perdoados por Deus, nós também precisamos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal. E Paulo ainda diz na sua carta aos Romanos: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem é algo indispensável se nós desejamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus e discípulos do Cristo. O adversário que nós enfrentamos na vida, aqueles inimigos que nós encontramos diante de nós nos caminhos, na verdade ele é um irmão que está em maior estado de sofrimento. Então nós precisamos aprender a tratar com paciência, compreensão, sempre buscando uma forma de ajudar, uma forma de auxiliar. Aí estaremos então verdadeiramente seguindo estes ensinamentos de Jesus. E Jesus ainda continua dizendo em seu diálogo com Efraim: o discípulo de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. E o de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem descanso e em constante vigília. Então, o discípulo de perto é aquele que não se cansa, é aquele que busca solucionar, busca resolver todos os problemas, né, sem descansar, enquanto aquele de longe encontra sempre uma desculpa, um cansaço para poder ausentar-se do trabalho em momentos em que ele se encontra indisposto, né, a trabalhar. Mas Jesus diz, e está no Evangelho de João, capítulo 5, o meu Pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Então, como nós podemos buscar seguir os caminhos de Cristo se desejamos parar para descansar a todo tempo? Né? E se nós trazemos este ensinamento para o nosso entendimento da lei da reencarnação, nós não podemos acreditar que estamos em uma encarnação destinada ao descanso. Agora eu vou descansar, porque Deus é misericordioso e me dará novas oportunidades numa nova vida. E na vida seguinte, então, eu vou fazer esse trabalho. Então eu tenho 3 trabalhos a fazer. Um eu faço agora, um eu faço na próxima vida, a outra eu descanso, na outra vida eu faço meu 3º trabalho. Não. Quando Chico Xavier foi convidado por Emmanuel a escrever 30 livros, Chico se assustou. 30 livros, Emmanuel disse. 30 livros. E Chico disse, tudo bem, 30 livros eu aceito escrever. Né? Chico, na sua humildade, 30 livros, tudo bem. E Emmanuel depois vinha, cada vez dizendo, não, Chico, agora são mais livros. Até que chegou o dia em que Emmanuel chegou para Chico e falou assim, Chico, eu vou te avisar uma coisa agora. A sua vida foi confiscada. Emmanuel diz a Chico, sua vida foi confiscada.
Você vai escrever para o resto da sua vida. Não são apenas 30 livros. E já temos aí mais de 400 livros pelo trabalho incessante de Chico Xavier, que não descansava. Não descansava. Jesus continua então dizendo a Efraim: o discípulo de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. Vê se não é o mesmo que dizer: nessa vida agora eu faço isso, na próxima eu faço outro. Tem muito tempo. O tempo para Deus é infinito. Deus haverá de me esperar. Isso eu não consigo fazer agora. Deixa eu permanecer nas estradas floridas, demorando-se na jornada o quanto deseje. Deseje, que está na nossa vontade. Nós não podemos acreditar que isso é correto. Achar que podemos demorar a vontade porque Deus estará sempre a nos esperar. Uma coisa é verdade, Deus estará sempre a nos esperar. Mas isso não nos coloca na posição de termos o direito de demorar na jornada. E Jesus diz: o discípulo de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. Pelo atalho espinhoso, seguindo os passos de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então essa estrada florida, aonde nós achamos que podemos demorar o tempo que desejarmos, Jesus diz, é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. Não podemos entrar no caminho da perdição. E Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, seguir os passos de Jesus é seguir pela porta estreita, é seguir pelo caminho de espinhos, é abandonar as falsas alegrias do mundo e empenhar todas as nossas energias na busca pelas coisas do alto. Porque temos de Jesus uma promessa. Que promessa Jesus nos fez? Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Está no Evangelho de João, capítulo 12. Se alguém quiser me servir, o Pai o honrará. Então não estamos buscando a glória do mundo, mas a glória de Deus. Quem me seguir será honrado pelo Pai. Então é esse caminho que devemos buscar. Por mais que seja espinhoso o caminho, por mais que seja apertado esse caminho, é o caminho que devemos seguir se estamos seguindo os passos de Jesus. Mas não existe outro caminho. A porta larga leva à perdição. Então, se paramos para descansar, estamos seguindo pelo caminho da perdição. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não vir ao Pai senão por Jesus é não ir ao Pai não seguindo os seus passos, não seguindo o rumo que Ele determinou para nós. E na mensagem, então, de Humberto de Campos, Jesus continua dizendo: o de longe, o discípulo de longe, dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer em dar sem recompensa. Dar sem recompensa. O discípulo de longe tem pressa em possuir, ele quer receber imediatamente aqui no mundo as recompensas pelo bem que ele fizer. Mas o de perto, o discípulo próximo de Jesus, encontra o prazer em dar sem
recompensa. E Jesus diz no Evangelho de Lucas: dê a todo o que lhe pedir. E se alguém lhe tirar o que lhe pertence, não exija que o devolva. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Dar sem esperar nada em troca. Nem honras, nem prazeres. Mas sabendo que um dia receberemos de Deus honra por estarmos seguindo os caminhos de Jesus. Mas essa honra, essa glória não pode ser alcançada aqui na terra. Porque aqui, o que Jesus alcançou foi a coroa de espinhos e a cruz do Calvário. O discípulo de longe encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. Então, o discípulo de longe, ele quer um enriquecimento material imediato. Eu estou no caminho de Deus, então Deus vai me proporcionar riquezas, poder. Não. O discípulo de perto descobre a divina lição do sofrimento. Jesus diz no Sermão da Montanha: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Olhai, porque se as aves do céu são alimentadas, porque se os lírios do campo são bem vestidos, de modo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais conseguiu se vestir como um destes lírios do campo. Jesus diz: vós valeis mais do que os lírios do campo, vós valeis mais do que as aves do céu. Então Deus há de vestir-vos, Deus há de alimentar-vos. Então não devemos buscar as riquezas do mundo. Não devemos nos entregar às riquezas do mundo, entregar o nosso coração às riquezas do mundo, porque Jesus diz: não podeis seguir a dois senhores, ou servireis a Deus, ou servireis a Mamon. E quando Jesus é interrogado por aquele jovem que seguia todos os mandamentos da lei mosaica e que gostaria de encontrar o reino de Deus, Jesus diz a ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois disso, vem e segue-me. Que nós não podemos seguir verdadeiramente a Jesus se ainda estamos presos às coisas do mundo. E Jesus diz também naquela triste frase que é mais fácil passar um camelo por furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam espantados. Então, Senhor, é impossível. E Jesus diz: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Né? Jesus, ele não estava condenando, neste momento, as riquezas. Jesus não condenou a riqueza material. Jesus condenou o amor, o apego às riquezas materiais. Jesus condenou aqueles que usam das riquezas materiais para satisfazer-se a si mesmos. Mas aqueles que têm as riquezas materiais, eles podem utilizar essas riquezas para satisfazer as necessidades dos próximos. E aí sim estará fazendo a vontade de Deus. E Jesus ainda continua dizendo: o discípulo de longe padecerá muitos melindres. O de longe padecerá muitos melindres. Então ele vai ficar cheio de melindres, né? Cheio de ressalvas, cheio de condições. Mas enquanto isso, de perto, encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre
e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Então nós estamos num trabalho de Deus. Acontece qualquer imprevisto, acontece qualquer coisa que nós não nos agradamos, nós desistimos do trabalho. Nós dizemos, nada que eu faço dá certo, e abandono o trabalho. Cheio de melindres, cheio de condições. Eu faço, mas tem que ser do meu jeito. Eu faço, mas tem que ser dessa forma. Então não perseveramos no trabalho, porque achamos que tudo tem que acontecer da forma como nós queremos. Nós não entendemos que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus. Então é necessário perseverança se quisermos ser discípulos de perto do Senhor. Se quisermos ser discípulos de perto. Podemos ser discípulos de longe. Discípulo de longe é muito fácil. Pode parar para descansar. Pode buscar os prazeres do mundo a qualquer momento. Pode se esquecer das verdades de Deus a qualquer momento. Eu me lembro da verdade, me lembro da palavra de Deus quando eu estou rezando, quando eu estou fazendo meu culto doméstico, quando eu estou na igreja. Aí eu me lembro de Deus. Mas quando eu estou em casa, eu não me lembro. Quando eu estou na rua, eu não me lembro. O discípulo de longe é muito fácil. E temos então aqui uma frase de Oswaldo Cruz que está colocada lá na Escola Jesus Cristo, que diz: não esmorecer para não desmerecer. A necessidade que nós temos de estarmos perseverantes no trabalho. Perseverantes, apesar das dificuldades, apesar da incompreensão, apesar da ingratidão. O que nos faz mal não é a ingratidão do outro, mas é o nosso orgulho diante da ingratidão. Porque se o outro é ingrato para conosco, é ele que está errando, não somos nós. Mas se nós nos sentimos magoados diante da ingratidão, diante da incompreensão, diante da falta de reconhecimento do nosso trabalho, se nós fazemos as coisas para agradar aos outros e não nos sentimos agradando aos outros, porque não vemos o reconhecimento do nosso trabalho imediatamente, nós, na verdade, não estamos querendo agradar a Deus, estamos querendo agradar a nós mesmos. Queremos o reconhecimento para nós, mas o que Deus quer de nós é o contrário. Quer que nós realizemos a sua obra para a sua glória e não para a nossa glória. Que Deus seja reconhecido no nosso trabalho e não nós mesmos. Então, sempre que nós formos fazer qualquer coisa, não devemos esperar o reconhecimento do mundo, mas devemos esperar sempre fazer aquilo para agradar a Deus. Eu estou fazendo para agradar a Deus? Sim. Eu estou satisfeito com aquilo que eu fiz para agradar a Deus? Sim. Se a resposta é sim, não importa o que os outros pensam, se os outros estão indiferentes ao nosso trabalho. Não importa, porque Deus está nos observando e Deus vai nos recompensar no dia e na hora que Ele julgar apropriado, que nós não sabemos. Paulo diz na carta aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo ceifaremos, mas a condição de Paulo: se não houvermos desfalecido. Então não podemos desanimar, não podemos esmorecer, não podemos desistir diante dos obstáculos que serão muitos. Todos aqueles que buscam trabalhar na obra de Deus serão tentados por muitos obstáculos, mas não podemos cair nesses obstáculos. Devemos sempre estar dispostos a recomeçar quantas vezes forem necessárias. E Jesus diz ainda:
O discípulo de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. Então, o discípulo de longe só faz alguma coisa se ele for honrado. Ele só vai fazer aquilo se ele receber alguma honra por isso. Mas o discípulo de perto vai servir com humildade, obscuro e feliz, oculto. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, disse Jesus. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, disse Jesus. E João Batista disse também, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, meus irmãos, Cristo só pode crescer dentro de nós se nós diminuirmos a nós mesmos. Jesus ainda diz, o discípulo de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. Então sempre vai adiar os testemunhos. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não podemos acreditar que, adiando o nosso testemunho, não estamos adquirindo culpa. Porque Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não podemos adiar esse testemunho. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Ah, mas eu não consigo. Mas nós precisamos buscar meios para conseguir. E depois de dizer tudo isso, Jesus olhou nos olhos de Efraim e perguntou, aceitarás mesmo assim? E o candidato, algo confundido, refletiu e exclamou, Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Ele se comprometeu em palavra com Jesus. Eu vou e volto daqui a 1 hora. E Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso e despediu-se dele sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Efraim agiu como aqueles discípulos de longe que disseram a Jesus, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso. E todos abandonaram Jesus. Todos foram embora. Dizendo, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E quando eles foram embora, Jesus olhou para os 12 que permaneceram e perguntou, quereis também vós retirar-vos? Então Pedro disse aquela frase cheia de sabedoria, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. No Evangelho de Mateus, Jesus diz ainda, em verdade vos digo que me seguistes. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem assentar-se-á no trono de sua glória, e também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus promete aos seus discípulos assentarem-se ao seu lado
quando ele vier em sua glória para julgar as 12 tribos de Israel. E nesse momento, a mãe de Tiago e de João se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, diz para que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no reino de Deus. Então Jesus pergunta a ela: não sabeis o que pedis? Diz aos 2, Tiago e João: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Então Jesus pergunta àqueles que querem seguir a ele: vocês poderão beber do cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Quer dizer, vocês também aceitarão se entregar à cruz, ao martírio, ao sofrimento? E eles responderam: podemos. E Jesus então diz: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Então, Jesus mostra para aqueles discípulos que estavam querendo sentar-se, um à sua direita e outro à sua esquerda, que eles não podem disputar lugar. Não pode haver disputa entre eles, porque de fato eles iriam passar por todo o sofrimento que Jesus passou. Eles iriam aceitar esse sofrimento, mas estar assentado à esquerda e à direita de Jesus, isso cabe apenas a Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu vou ler uma outra frase de Jesus, também que foi nos trazida pelo Espírito Humberto de Campos através de Chico Xavier, e que está no livro Boa Nova, quando Jesus diz: observai a estrada, para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho, sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Então, observai a estrada para não cairdes. A nossa única preocupação tem que ser com a vontade de Deus. Elevemos então a Deus os nossos pensamentos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos destes de estarmos diante da Tua Palavra, de estarmos diante das Tuas verdades, que nos foram ofertadas pela humilde e bondosa psicografia de Chico Xavier, que nos ajuda a aumentar o entendimento das Tuas palavras e das Tuas verdades. Ajuda-nos a aceitar os Teus ensinamentos que são plantados em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, para que dentro de nós a Tua semente possa germinar em nossos corações. Que possamos, Senhor, nos fazer servos, para que na humildade podemos encontrar o Teu caminho. Que possamos diminuir cada vez mais o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que o Senhor possa crescer cada vez mais dentro de nós. E que possamos, Senhor, almejar em nossos caminhos, nos tornarmos os discípulos de perto, que aceitam o sofrimento e a dor, mas que permanecem ao Teu lado, Senhor, seguindo os Teus passos. Mais uma vez agradecemos pelas oportunidades que nos deste, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, nos auxilie e nos ampare, hoje
e para todo sempre. Que assim seja.